Olá, sejam muito bem-vindos no canal O Salto Quântico. A palestra de hoje é do autor Samael Aun Weor e tem como tema a vida depois do desencarne. O caminho da emancipação pela compreensão não nos converte em deuses. Unicamente permite que escapemos como elementais para viver no oceano do Espírito Universal de vida de forma definitiva. Não se está obrigado a completar o ciclo de 3.000 voltas da roda do Sansara. Aqueles que já não querem mais viver, aqueles que estão desencantados da vida, aqueles que já beberam no cálice de todas as amarguras e que de modo algum se sintam suficientemente preparados para trilhar a senda que os haverá de converter em deuses, além do bem e do mal, podem trilhar a senda do menor esforço, aquela que tão somente os converterá em elementais, em pequenos Budas elementais. Essa senda permite que regressemos ao seio da grande realidade para sempre. Obviamente, quem não pôde se autorrealizar e tendo terminado seu ciclo de manifestação, deverá descer às entranhas do abismo e sofrer muito até chegar à segunda morte. Depois da mesma, vem a emancipação da essência elemental, a qual inicia um novo ciclo evolutivo. Naturalmente, é isso que temos de fazer, ou isso que a natureza irá fazer por nós nas entranhas da terra, é o que devemos fazer aqui e agora, evitando a descida às entranhas do abismo. A natureza irá desintegrar o ego, o mim mesmo, o si mesmo. Mas podemos fazê-lo antes, sem ser necessário ter de afundar nesses espantosos abismos do reino mineral submerso. Se temos de ficar convertidos em elementais depois da segunda morte, melhor é ficar convertidos em elementais aqui e agora, sem passar por essa amargura. Assim, pois, a misericórdia, o eterno Pai cósmico comum, o onimisericordioso, jamais abandona ninguém. Há mistérios extraordinários na morte. Quem quiser se emancipar realmente e não voltar jamais, deve começar a conhecer a doutrina. Faça indispensável dissolver o ego, o eu, o mim mesmo. Não se pode, não se poderia exigir de uma criatura humana que eliminasse de forma perfeita e radical aqui e agora, o ego, se não tivesse uma forma de preparação. Porém, qualquer criatura pode eliminar o ego se para isso se propõe. Se quiser se emancipar, ainda que seja em parte, o resto do trabalho continuaria depois da morte. Porém, e aqui vem o porém, se tivermos com a consciência adormecida, de qualquer forma teríamos de regressar. O que fazer então para não voltar a este vale de lágrimas? Despertar a consciência. Quando temos de despertá-la? Agora ou depois da morte? É claro que aqui mesmo é que devemos trabalhar para despertar a consciência. Existe alguma ciência que nos permita despertar a consciência? Sim, existe e a temos ensinado e continuaremos a ensiná-la através de nossas diversas conferências. Quem desperta pode escolher o caminho. Quem desperta, depois da morte poderá trabalhar e se não quiser voltar, não voltará. Porém, como poderia um adormecido evitar o regresso, o retorno a este vale de amarguras? Impossível, não é verdade? Antes necessitamos despertar. Despertos, sim, depois da morte poderemos trabalhar. É óbvio que aquele defunto que não quer mais voltar será submetido a provas. Em primeiro lugar, depois da morte, passa-se por um desvanecimento de 3 dias, uma espécie de desmaio. Depois desses 3 dias, ele se sente reconfortado.
reanimado. Se está alerta e vigilante, se verdadeiramente não está com a consciência adormecida, se verdadeiramente o deseja, poderá evitar o retorno a este vale de amarguras. Porém, repito, se não deseja voltar, será provado. A Mãe Divina, o Pai que está em segredo, ou o Pai-Mãe em sua totalidade, já que cada um tem seu Pai que está em segredo e sua Divina Mãe Kundalini, submeterão à prova. Assumirão diante dele, em um dado momento, por exemplo, uma aparência terrível, sobre-humana, com o propósito de testar o defunto. Se ele permanecer firme como aço, é claro que sairá vitorioso. Mas essa não é a única prova. Existem muitas outras. O defunto que não quiser voltar não deve se deixar atrair pelos familiares. O apego aos irmãos, às irmãs, filhos, filhas e etc. Se é atraído pelos seres queridos que deixou no mundo, prejudica a si mesmo. É claro que retornará, se reincorporará novamente. Se alguém não quiser voltar, terá de perder todo apego. Depois da morte, aqueles que deixou neste vale de lágrimas. Depois que alguém deixou o corpo, a natureza tem múltiplos meios e sistemas para fazê-lo regressar ou reincorporar, os quais devemos compreender. Antes de tudo, não será demais que todos saibam que depois da morte temos de revisar a vida que acabamos de viver. Começaremos pelo último instante, aquele que precedeu a nossa agonia. Tornaremos a viver na mesma casa onde morremos, a percorrer as mesmas ruas por onde outrora caminhamos, e etc. Em uma palavra, queremos refazer nossos passos e os iremos recolhendo conforme formos revivendo as diferentes idades da existência que acaba de passar. É claro que esse retrospecto não é meramente intelectual. Temos de vivenciar, depois da morte, todos os acontecimentos, todos os fatos, todas as ocorrências da vida que passou. Conforme se vai revivendo, vai se assumindo também a aparência que se teve em cada uma das idades correspondentes. Se alguém morreu ancião, se verá velho. Depois irá se convertendo no sujeito maduro que foi. Em seguida, no jovem, no adolescente e por fim na criança que foi. Reviverá assim toda a sua existência com o propósito de ajustar contas, de fazer um balanço de suas boas e más obras. Quero que todos saibam que o ser, meus caros irmãos, está formado de diversas partes. Em nós existe, por exemplo, isso de dentro de nós mesmos, no ser, ou uma parte do ser que poderíamos chamar de anjo bom. Também existe algo que poderíamos denominar o anjo mau. Não que seja mau, mas se encarrega de fazer de conta. Ele anota todos os nossos erros pessoais. O anjo bom preocupa-se em anotar as boas ações. No entanto, não é que o anjo mau e o anjo bom sejam pessoas estranhas, não. Eles são partes de nosso próprio espírito individual, de nosso próprio ser íntimo. Depois da morte, o gênio do bem, por exemplo, contará com pedrinhas a quantidade de boas obras que tenhamos feito. Veremos também o geniozinho do mal, que não é que seja mal, mas que simplesmente anota nossos erros, uma vez que é outra parte do nosso ser, contando também com pedrinhas negras as nossas más ações. Contudo, tal conta só se realiza depois de termos revivido a vida que passou, depois de tê-la revivida de forma interna e retrospectiva. Assim, pois, toda a vida que se passou vem a ficar reduzida a números e a somas de boas e más ações. Obviamente, terminado o retrospecto,
depois que o nosso próprio ser fez o balanço, o inventário de nossas boas e más ações, os senhores do karma se encarregam de fazer justiça e determinam a existência que nos tocará no futuro. Porém, se não desejamos voltar, se para isso nos preparamos durante toda a vida, se estamos despertos para nos defender, podemos pedir à nossa Mãe Kundalini o perdão de nossos erros. Podemos nos concentrar em outra parte de nosso ser, que se chama o Grande Misericordioso, e obteremos ajuda, haverá piedade. Mas, se o karma for demasiado ruim, se em vida formos exageradamente perversos, teremos de entrar na involução submersa dos mundos infernais. Não haverá remédio, ou pelo menos iremos nos reincorporar contra a nossa vontade. Se o karma não for tão ruim, se houver mais boas ações do que más, se em vida nos preocupamos com a dissolução do eu, do mim mesmo, se fomos caridosos e etc., teremos o direito de nos defender, teremos capital cósmico a nosso favor. No entanto, será necessário que não nos deixemos atrair pelas matrizes humanas. O espírito humano pode atravessar uma montanha de lado a lado, nada o detém. A única coisa que o pode deter é uma matriz, eis aqui o problema. Uivará o vento do karma, um furacão frio chegará até o defunto. Múltiplas aparições de seres terríveis tentarão amedrontá-lo. Porém, se permanecer firme no desejo de não voltar, poderá triunfar. Mas, se ainda temer o perigo de cair em alguma matriz, terá de aprender a fechar matrizes. Nos mundos internos não há muitos sistemas. Nos mundos internos há sim muitos sistemas. De repente o defunto sente que está chovendo, há trovões e relâmpagos, caem raios, há muita chuva. É a lei do karma buscando a maneira de juntá-lo a uma matriz. Se ele permanece sereno, impassível, fecha a matriz. O inexperiente tentará se esconder em alguma caverna. Tratando de se livrar da tempestade. Quando tentar se afastar, sentir-se-á como que ligado a essa caverna. Sim, ficou ligado a uma matriz, a um útero. Essa caverna era um útero, de forma que é necessário aprender a fechar matrizes, se é que se quer não voltar. Os defuntos que não desejam voltar verão muitas criaturas, machos e fêmeas, copulando. Se ele de repente sente-se atraído para tal ou qual casa, sente simpatia por algum desses casais e antipatia pelos outros, obviamente ali terá de retornar, de regressar. O defunto que sentir, por exemplo, antipatia pelo elemento feminino de uma casa, de um casal, seguramente nascerá ali com o corpo masculino. Ao contrário, se sentir antipatia pelo elemento masculino do casal e atração pelo feminino, nascerá obviamente com o corpo feminino. Assim, pois, somos atraídos para lugares e lares de acordo com a lei do karma. Se passamos para além da simpatia e da antipatia, se nos exercitarmos na vida para isso, não entraremos no germe humano, não entraremos em nenhuma matriz. Outro sistema para escapar de cair em alguma matriz é a meditação profunda. Aprender a conseguir a quietude e o silêncio da mente, a conseguir a irrupção do vazio iluminador em nós e dentro de nós. Se conseguimos nos conservar no vazio iluminador, escapamos da atração de qualquer matriz, fechamos matrizes. Durante a vida, os que aspiram se libertar, ainda que em estado elemental, sem autorrealização, devem ser instruídos com esse propósito. Precisarão lutar pela dissolução do ego, do eu, do mim mesmo, do si mesmo, andar pelo caminho reto, trilhar a senda da santificação, despertar a consciência, aprender a viver consciente nos mundos superiores.
para se despertar a consciência, há que se trabalhar aqui e agora. Nós temos ensinado a ciência do despertar da consciência. Está escrita em meus livros. Vocês já o leram. Importa agora levá-la à prática. Quem conseguir escapar da atração do vale do Sansara poderá, depois da morte, renascer não com um corpo físico, e sim, por exemplo, renascer em um paraíso, em algum reino superior. Pode ser no reino do Buda, Gautama, Sakyamuni, no reino de Maitreya, no dos cabelos longos, ou no da suprema felicidade, e etc. Esse é o nascimento supranormal. Há também aqueles que renascem no inferno. Esse é o caso dos que concluíram seu ciclo de nascimento e mortes. Porém, aqueles que aspiram à libertação devem nascer de forma supranormal em qualquer desses reinos dos mundos superiores. Ao nascer em qualquer um desses reinos, nos dedicaremos de cheio a trabalhar intensamente na eliminação dos elementos inumanos que levamos dentro de nós, com o propósito de fazer com que a essência fique limpa, transparente como cristal, sem aderências da poeira terrenal. É óbvio que para alguém ter essa aspiração deverá antes ter passado por uma prévia educação esotérica aqui no mundo físico. Está escrito que o que um mestre faz em grande escala para chegar ao adeptado, para se converter em um Dhyam Shoham, em um Kumara, em Mahatma, aquele que não aspira à autorrealização, que apenas deseja escapar deste vale do Sansara, faz em miniatura. Está escrito que o caminho se divide em 4 grandes etapas. Assim afirma a poderosa sabedoria oriental. A primeira etapa pode ser chamada de discipulado ou chelado. A segunda é a do iniciado, do indivíduo que se inicia. A terceira é a do Arhat, ou homem perfeito, ou mulher perfeita. E a quarta é a do Mahatma, ou grande alma. Essas 4 escalas estão representadas em muitos templos e monumentos antigos. Podemos vê-las na Pirâmide do Sol, em Teotihuacan e etc. Isso que o mestre faz em grande escala, aquele que quer escapar da lei do Sansara, deste vale de lágrima, o faz em miniatura. Se o mestre pode se converter em um grande Buda, o que escapou desta trágica lei pode se converter em um Buda elemental. Se existe o sistema solar no macrocosmo, também existe numa molécula, não é verdade? Pois, o que é uma molécula? Não é por acaso um sistema solar em miniatura? Assim, pois, o que o adepto consegue através da autorrealização, convertendo-se em um cosmocrator, em um Dhyam Shoham, em um filho da chama, em um Kumara, o devoto o consegue em miniatura, convertendo-se em um Buda elemental, depois de percorrer as 4 etapas de forma incipiente. Assim, pois, nesse estado de progressão, seguirá a essência depois de se libertar do pó da terra através das 4 etapas seguintes. Uma delas poderíamos denominar a etapa de Nirmana Kaya. Isso não quer dizer que por tal motivo essa essência seja um Nirmana Kaya que se renunciou ao Nirvana de forma consciente e positiva ou qualquer coisa ao estilo. Apenas que viverá numa espécie de vazio iluminador semelhante ao do Nirmana Kaya e se desenvolverá nesse ambiente. A segunda, ainda que o possamos chamar de Sambhoga Kaya, um vazio muito mais iluminado, mais profundo, acompanhado de sabedoria, não quer dizer que terá corpo de Sambhogakaya, porque nunca o fabricou.
No entanto, passará por um estado análogo ou similar em seu regresso à grande realidade. A terceira, a de Caia, uma inteligência iluminada pelo Espírito, não será a inteligência de um Logos, nem de um Hermes Trismegisto, ou de um Kumara, porém de um elemental inocente. Por fim, quarta, terá o prêmio que se dá aos Dharmakayas. E aquela essência pura, unida à mônada, submergirá para sempre no supremo Parabrahmatman, isto é, no grande oceano do Espírito Universal da vida, no puríssimo Alaya do Universo. Não será um Deus, mas sim uma chispa do Eterno, ficando livre da roda de nascimento e mortes. Ainda que não tenha se autorrealizado, será uma centelha da divindade. Estará sem autorrealização, sem mestrado, porém será feliz. Isso é tudo. Assim, pois, nem todos estão preparados para se meter pelo caminho apertado, estreito e difícil que conduz à luz. Isto é algo em que devemos refletir. Os não preparados, aqueles que em sua consciência sentem que não são capazes, devem se dedicar à dissolução do eu e a despertar a consciência, o que em última instância seria se resolver a trilhar a senda da santificação. O último pensamento do moribundo é definitivo. Se esse moribundo não deseja voltar, se não quer voltar, pode escapar e não regressar sob a condição de que seu karma não seja tão ruim. Há gente que tem um karma tão duro por causa da sua perversidade que naturalmente terá de voltar. O pior é que a maioria terá de baixar. Em vez de renascer, de retornar a este mundo, terá de nascer, de transferir sua existência, queira ou não queira, aos mundos infernais. Infelizmente, esses são a maioria. Portanto, meus caros irmãos, nesta noite, véspera da festa dos mortos, temos de refletir bastante. Temos de pôr a mão direita no coração e perguntar a nós mesmos: quero realmente trilhar a senda do fio da navalha e trabalhar na autorrealização íntima do ser? Se não me acho capaz, se esse não for o meu caminho, se meu desejo é partir para sempre, preciso tomar uma resolução. Preciso começar a despertar a consciência. Preciso trabalhar com os sistemas e ensinamentos que me foram dados de forma clara e positiva para conseguir o autodespertar e a dissolução do ego. Estamos, pois, diante da seguinte questão, ou do seguinte dilema. Ou seguimos a senda do fio da navalha, que nos levará à autorrealização íntima do ser, ou não a seguimos. Se não estamos dispostos a segui-la, se não nos sentimos capazes, melhor será que nos decidamos a não mais voltar a este vale de lágrimas. Somos nós mesmos que devemos escolher o caminho. Ninguém poderá escolher por nós. Conferência ditada pelo mestre Samael Aunveor, perto do Dia dos Mortos, dia festivo muito especial para o povo mexicano. Eu me chamo Luber Castigliola e você está no Salto Quântico. Se este conteúdo lhe foi muito interessante e quer receber mais, dê um like, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe, deixe os seus comentários. Fiquem na luz, na paz e no amor.